Olá pessoal, estou aqui direto de Atenas, do calçadão arqueológico de Atenas, né, Dimitri? Aqui é... Dionísios Areopagites. Exatamente, é a avenida principal, antigamente era aberta aos carros, com o professor de grego da USP, ex-professor da USP, né? É que ele é o eterno professor da USP, o professor Dimitri Anagnostopoulos, que foi professor de uma geração de alunos no departamento de Letras Modernas na USP. O Dimitri foi professor enviado pelo Ministério com emissão educacional, Ministério da Educação da Grécia através da União Europeia. Exatamente. E o Dimitri então ficou uma década no Brasil, vocês imaginem, e ele é muito conhecido, é uma figura muito querida e que agora eu vou entrevistá-lo aqui nessa paisagem ateniense com a Acrópole ao fundo, o Pártenon. Nós vamos bater um papinho, né, Dimitri, sobre a trajetória dele no Brasil, como foi antes, como foi durante essa década no Brasil e como está sendo aqui o trabalho dele atual na Grécia, que poucas pessoas conhecem, né? Então vamos lá iniciar a nossa caminhada aqui pela história do Dimitri, nossa caminhada com um pano de fundo antigo de Atenas. Então vamos lá, Dimitri, iniciar a nossa entrevista. Dimitri, como é que foi a sua vida profissional antes do Brasil? Quando você foi para o Brasil, mas antes o que você fez? Eu sei que você trabalhou por um monte de lugares aí pelo mundo. Gente, não tem professor mais global que esse aqui, que é o professor Dimitri. Fala, Dimitri. Então, eu, 10 anos antes de ir para o Brasil, fui para os Estados Unidos, 3 anos. Foi. Convidado pelas escolas gregas da Nova York. Olha. Para dar aulas de grego, como grego nativo, nas escolas de lá. Mas eu, no mesmo tempo, trabalhei numa dos jornais gregos de Nova York, como fala em português, corretor de grego. Revisor? Revisor, isso. Revisor. Isso. Uhum. E você começou isso quando que foi exatamente? Que ano que foi? 92. Nossa, 92. Puxa vida, e lá? Até 95. Puxa, bastante. Depois eu cheguei aqui, comecei a minha vida profissional como professor de grego na educação de segundo grau, mas preparando os alunos para o vestibular, dando aulas de grego moderno como redação, de história, e no começo de grego clássico também. Comecei a trabalhar aqui oficialmente em 96 até até 2000. Até 2000. Depois eu vi um anúncio que a América Latina estava querendo um professor de grego nativo. Era 2 escolhas. Puxa! 2 alternativas. Então isso. Foi isso? Isso. Olha, foi gente. Argentina e Brasil. Olha. Isso estava antes acontecer aquelas coisas na Argentina que quebrou o país financeiramente, blá blá blá. Era numa situação maravilhosa. Então me diz uma coisa, houve um risco de você ter ido para a Argentina? Puxa, gente, já imaginou? Mas depois eu vi que no Brasil era uma experiência nova para mim, para dar aula na USP. Sim. Na Argentina era no
no colegião grego maravilhoso, bem organizado, no centro de Buenos Aires. Porque lá há muitos gregos e tem mais na Argentina, não tem? Muito mais, Eu porque acho. do Brasil. No Brasil, eles são bem organizados, né, também. Muito, muito. Eu fui, visitei, porque um amigo meu foi lá, aí eu visitei muitas vezes, mas eu cheguei no Brasil, fim de 2000, janeiro de 2001. Janeiro de 2001. Uma época muito boa no Brasil, para nós. Mas para o Brasil também, era numa situação boa. Foi uma situação boa. E lá então, nesse início, bom gente, eu conheço o professor Dimitris desde 2002, fui aluna dele, eu tinha acabado de entrar na graduação em História. Naquela época. Muito. Sim, mas um pouco. E aí, já desde 2002 conheci o professor Dimitri e estou aqui também porque eu quero registrar um pouco dessa história dele, de tudo que ele fez ali pela língua grega em São Paulo, no Brasil. E, enfim, então é uma riqueza a história dele por lá. E foram assim, né, Dimitri, anos lecionando no Departamento de Letras Modernas. No começo era nas letras orientais. Orientais, interessante. Depois, 3 anos, mudou para as letras modernas. Aí eu organizei bastante, eu acho, o departamento lá, trazia muitos livros da Grécia, organizei a biblioteca, tudo isso. Bacana. Aí ampliei muito o interesse do grego moderno dos alunos da USP e também, por causa que eu dei aulas de extensão, também do público de São Paulo, fora da universidade, nas tardes. Você foi o primeiro professor nativo de grego moderno? Não, foi, não? O segundo. O segundo? Primeiro. Quem foi? Primeiro foi 96 até 2000, uma outra professora, F. Economopoulos. Eu não sabia disso. E depois, através da Isis, uma professora... Sim, a Isis Borges. A professora que abriu tudo isso. Porque ela fez... falecida, né? A professora Isis Borges, grande tradutora. Mas ela era das letras clássicas? Clássicas. Mas ela tinha essa abertura para o grego moderno. Ela traduziu o Cavafis. Muitas coisas. Não só Cavafis, traduziu também o Kazantzakis, o Aftouchoulis. São escritores gregos modernos, né? Mas o Dimitri, além disso, ele deu uma grande contribuição também, não só por ter trazido a cultura grega moderna mais para nós, ali em São Paulo. Havia, claro, todo o trabalho sobre a cultura grega moderna na Coletividade Helênica de São Paulo, que é a Associação Grega dos Descendentes. Também tinha o Instituto, o Centro de Estudos Cavafis, que hoje é Areté. Mas o Dimitri, dentro ali da universidade, daquele ambiente universitário, e para a extensão universitária, porque o Dimitri, ele trabalhava ali com a extensão universitária. E também para os alunos que escolheram o grego moderno como matéria optativa. Exato. Então vamos andar mais um pouquinho. O que era interessante dos cursos de grego, que eu achava formidável, é que eram alunos de graduação ali da universidade, eram alunos como eu. De todos os departamentos lá. Isso. Economia, de medicina. De tudo. Era muito interessante a variedade. Eu que vinha da arqueologia, da história, mas que o interesse era pela cultura grega, ou a curiosidade pela língua grega, né? Mas... Como ficou? Porque a USP sempre tinha um foco no grego clássico. Sim. Um departamento, até hoje né? Até agora. Sim. Aí, sobre o grego moderno, eles não sabiam nada. E comigo,
também com a F, a professora anterior, começou tudo para dar uma luz sobre o grego que ainda existe, de maneira mais moderna. Exato. Agora, e também o que era interessante, tinham muitas pessoas aposentadas, né? Muitas senhoras aposentadas da colônia grega, o que era muito legal. Tinha aquela mistura, elas também traziam histórias sobre a Grécia moderna, que mais? E senhoras assim que tinham interesse em estudar línguas, né? Então era assim uma mistura, um caldeirão de pessoas, nossa, de olhares, então era muito bom. Agora, outra coisa que o Dmitry fez, que foi muito bom que ele fez... Agregar as pessoas. Agregar as pessoas, sim, porque ele tem essa característica de ser assim, uma pessoa festiva, uma pessoa assim entusiasta da Grécia. Eu não sabia que eu fazia algo grande, algo diferente, porque era parte do meu caráter. Exato. Então, o Dmitry, ele teve um trabalho muito especial no Brasil, porque ele pela primeira vez, ele conseguiu conectar aqui os alunos da universidade, ou mesmo, não precisava, né, ser aluno universitário, né, Dmitry? Claro que não. E ligando os alunos do Brasil com a Universidade de Atenas e Tessalonique pelo programa de língua grega moderna para estrangeiros que existe nessa universidade, né, Dmitry? Fala um pouco. Naquela época era bem procurados e avançados aqueles programas. Eu entrei em contato com a Faculdade de Tessalonique, de Atenas, para dar bolsas para os alunos da USP, tanto de extensão quanto dos outros regulares, sabe, alunos. Aí eu mandei muitos brasileiros para Tessalonique e para Atenas para fazer curso de verão, mais ou menos. Eu fui uma. Fui uma das alunas. Não, Atenas. O programa Fiespa. Tessalonique e Atenas. Naquela época era muito organizado, porque depois começou a crise, tudo caiu, sabe, aquelas coisas que aconteceram durante a época da crise. Exato. Mas naquela década brilhante que eu lecionei na USP, as bolsas eram muito boas. Eram boas. E os alunos desfrutaram muitas coisas na Grécia, visitando todos os lugares conhecidos, Delfos, Olímpia. Porque esses programas, pessoal, eles de bolsas, né, para estudar língua grega, tanto em Tessalonique como em Atenas, eles são aulas assim bem intensivas de grego moderno. E durante o final de semana... Mais ainda em Tessalonique tinha um hotel alugado pelo governo. Ah, sim, ouvi dizer. Para ficar todo mundo lá. Em Atenas era mais dinheiro, eu lembro. Verdade, em Tessalonique tinha essa organização. E aos finais de semana, a universidade leva, porque esses programas ainda existem, leva os alunos para fazer excursões próximas. Os pontes arqueológicos. Isso, sítios arqueológicos, museus, mas também até em mosteiros, né? Eu lembro que tinham visitas. Então era uma grande oportunidade para conhecer a Grécia, conhecer a cultura grega e aprender a língua grega, porque era interessante, muitos alunos iam aprofundar, pegavam níveis intermediários até avançados, porque já tinham um conhecimento bom lá no Brasil, e outros pegavam o nível básico, mas o nível básico era tão intenso o curso, que rico, que eram assim,
entre as 9 e sai quase 1 da tarde, todo dia, você entra num estado de assimilação da língua, de vivência da língua, né, Dmitry? E que era assim, aquilo fica em você para o resto da vida, né? Eu lembro um dos anos que os alunos ficaram aqui em Atenas. Eu lembro que a Universidade de Atenas me convidou para dar os diplomas do curso. Foi a minha turma, em 2009 eu fui. E olha, ele foi muito aplaudido, viu? Pelos alunos na hora da entrega do diploma, eu não me esqueço isso. Relacionando um pouco a questão da língua grega moderna com arqueologia, né, já que estamos num canal de arqueologia, numa página, num perfil de arqueologia grega, então é totalmente relacionável, porque você hoje, onde estamos hoje aprendendo sobre a Grécia Antiga? No período atual, vivendo essa Grécia, que é a Grécia moderna, a Grécia contemporânea. Então, nós vamos estudar o passado a partir desse tempo, dessa Grécia. O que é a Grécia hoje, a Grécia moderna, como ela se constituiu e qual que é a diferença dela com o passado, aquele passado dos gregos, não é mesmo? Então, é fundamental você que se interessa pela Grécia Antiga, arqueologia, tudo bem. Você também ter o conhecimento da Grécia atual, que é riquíssima. A Grécia de hoje, claro. E que tem muitas reminiscências da Grécia antiga, né, Dmitry? Quem mora em Atenas, quem mora numa cidade antiga de milênios de existência ininterrupta, ele tem uma relação com o passado diferente, né? Então por isso que tem que ser aprendido, quem se interessa pela Grécia Antiga tem que também se aprofundar sobre a Grécia moderna, e um ótimo caminho é a língua grega moderna. O grego não é uma língua que parou no clássico. Tem uma continuação, tá bom? Durante a ocupação romana continuou a existir. Aliás, foi uma das línguas mais poderosas para os mais educados. A gente sabe disso. Depois da época de Alexandre o Grande, depois da época bizantina, tudo isso, o grego existia. Até durante a ocupação otomana de 385 anos de ocupação, o grego continuava a existir. E chegamos na época depois do 1821, depois da independência. Da independência da Grécia, que o grego ficou com as pessoas cultas da época, que tinham estudado no exterior, porque o grego continuava no exterior, ser bem forte como departamento de estudo. Entendi. Aí, todos eles, estou falando Coraís, muitos outros, construíram uma língua, formaram uma língua bem organizada, mais simples do que o grego clássico e o grego bizantino, porque a maioria dos gregos não tinha estudo naquela época, sabe? Depois, durante a ocupação, aí começou com Capodístrias, naquela época, que era o fundador da Grécia moderna. Sim, Capodístrias. O Capodístrias, que também constituiu também o sistema do governo da Suíça. Foi uma dos grandes fundadores da Suíça, que depois que ele ficou como um dos 3
ministros da Rússia. Depois foi convidado pela Suíça para construir o sistema de governo. De governo. E depois ele foi convidado pelos gregos aqui, mas ele falou, o Capodístrias falou que eu quero fazer uma coisa boa, atual e moderna. Mas aqui os gregos tinham uns dinheiro, outros tinham grandes terras, aí não queriam entrar naquela aura do Capodístrias para dar para todos um pouco, para começar. Aí mataram ele. E depois começou o reino dos estrangeiros na Grécia. Assim foi, assim, em maneira breve, como começou a história da Grécia atual. Pois é. E teve um rei alemão, né? Que foi o Otto, né? Um rei bávaro. Eu fui lá em Munique e tinha a igreja onde ele está enterrado lá. Interessante. Com a mulher. A entrevista, estamos aqui na colina da Penix, que aqui era o local onde os gregos no século V, a partir do século V a.C., faziam a sua assembleia democrática. Dimitri, estamos aqui nesse lugar histórico para falar da sua vida profissional e eu queria lhe perguntar como é que foi o seu retorno depois de uma década no Brasil, como é que foi retornar a sua vida aqui na Grécia? Você veio para Atenas. No começo de 2011, sim, eu voltei para a Grécia porque, por causa da crise financeira da Europa naquela época, cortaram muito dos salários e tudo isso. Aí não era para mim bom, porque eu já tinha construído uma vida através de um outro sistema financeiro. Aí eu cheguei aqui, infelizmente cheguei num período difícil, período da crise. Foi 2011. 2011. 2011. Era o momento que a Grécia sempre estava nos nossos noticiários no Brasil. E a Europa também inteira. Foi. Bom, foi difícil para mim, foi um pouco chocado chegando aqui, porque nós passamos 8 ou 9 anos duros, com muitos problemas. Bom, depois, aos poucos, melhorou a situação. Logo depois que você chegou aqui, como foi? Aqui eu... Você veio trabalhar como professor. Aqui, numa instituição noturna, que eu gostei mais, porque eu fui livre de manhã para fazer outras coisas que eu queria. Por exemplo, como você sabe, eu tenho grupos de Portugal e do Brasil que estou dando auxílio como assessoria como guia turística, que eu gosto disso. É porque, gente, o Dimitri, ele fala muito bem português, conhece o brasileiro, conhece muito bem o brasileiro, o português, então ele tem, sabe, é um jeito especial de trabalhar com a gente, né? Mas você veio trabalhar como professor. Atualmente você é professor de língua grega. Até agora estou trabalhando como professor de língua grega. Formando, né? É claro. Mais ainda
trabalhando nos últimos anos na área dos cursinhos para formação preparar para o vestibular aqui na Grécia, que é difícil também, como no Brasil. Como na USP, não como no Brasil inteiro. Como na USP, então é difícil, né? Muito o acesso à universidade aqui precisa de muita preparação. Muita preparação. Não só de um ano, às vezes mais de 2 anos. Como nós, às vezes não consegue no primeiro ano e aí no segundo vai conseguir, né? Mas a vida aqui, entrei aos poucos de novo na vida grega, que não era a mesma com aquela Grécia que eu deixei antes, mas agora ficou tudo melhor. Tá bom. Aí eu, na época que eu cheguei aqui em Atenas, entrei em contato com os brasileiros que moraram aqui, com os grego-brasileiros que voltaram do Brasil para cá. Fizemos muitas coisas, foi legal. Até agora, eu estou trabalhando como professor. Eu tenho muitos ex-alunos e alunas que agora moram aqui. Isso é verdade. Casaram. Brasileiros. Brasileiros. Casaram com alguém de origem grega? A maioria sim. Olha, brasileiros. Tá vendo? São... E o Dimitri, além disso, foi, né, padrinho de muitos brasileiros de origem grega. Tem essa história com o professor Dimitri, né? Foi uma época no Brasil brilhante. Para mim, a minha época da minha vida. Mais do que a época dos Estados Unidos ou da Itália, que foi antes dos Estados Unidos. É porque você tem alma brasileira. Eu acho que sim. Eu acho que você tem. Eu falo sempre sobre disso. Tem. Se deu bem entre os brasileiros, na cultura brasileira, se sente parte, né? E sente saudade. Muita. Quando eu voltei para São Paulo, para o Brasil inteiro. Quando eu cheguei no 2016, aí no aeroporto eu comecei, não acredito que estou agora no Brasil. Estava olhando tudo, toda a minha vida. Passou como filme. Imagino. Aí foi legal. Me esperavam 10 pessoas no aeroporto. Eu fui na uma das, né? Gente, porque foram várias festas de despedida. Eu fui em uma ali num restaurante perto da Paulista. No Atenas. Ainda existe o Atenas. E eu nunca mais fui, mas ainda existe. Mas foi fechado pro professor Dimitri. Eu não sabia nada. Sim. Era surpresa. Eu acho que foi 2010, né? Dezembro. Começo de dezembro. Pessoas da colônia grega, gregos. A USP inteira. Alunos da USP. Os meus reitores, os meus chefes. Alunos formado pessoas aposentadas, uma miscelânea, isso que era interessante. Eu chorando. Não era só o público universitário, eram pessoas das mais variadas que o Dimitri agregou, né? Estou adorando essa frase. Para usar uma palavrinha assim, né? Para a gente brincar um pouco. Mas isso foi mesmo, foi um grande momento. E para terminar a entrevista, ou você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu estou pensando, daqui a 3 anos eu acho que eu vou me aposentar. Vai já? Eu acho que sim. 3 anos, puxa vida. Aí eu estou pensando passar 6 meses aqui e 6 meses no Brasil. Puxa, seria muito bom, hein? Eu gostaria muito. Ia rever muitos amigos, ia ser muito bom. A metade da minha vida está lá. A metade, olha só. Gente, não é bom ouvir uma coisa dessa? E eu fico muito feliz e também queria aproveitar que a gente está aqui em Atenas, nesse lugar tão histórico. Quando vocês, os brasileiros, chegam aqui, eu sempre estou afim para mostrar coisas boas e menos boas. Não, Tudo!
quando a gente vem para cá, para a Grécia, os ex-alunos, nós sempre pegamos o telefone e falamos: Dimitri, cheguei, o que a gente vai fazer, né? E a gente sempre se encontra, né? A gente mata a saudade, conversa sobre os tempos áureos, tempos às vezes antigos. Comemos na minha casa, que eu estou cozinhando muito bem. É verdade, cozinha muito bem. Que eu estou adorando, como a minha paixão, a cozinha. Como todo grego sabe muito bem de cozinha, tem sensibilidade para isso, mas ele cozinha muito bem. Mas então, eu queria perguntar duas coisas para você. Fala. Você tem o primeira, vamos falar, tem alguma dica assim prática para quem quer estudar grego moderno, se aprofundar, quem lá no Brasil não teve a época áurea do Dimitri, mas gostaria de se aprofundar? Os cursos aqui continuam, as bolsas, como que é isso? Eu queria anotar o seguinte, que o grego moderno, como língua e cultura e literatura e tudo aquilo que vem com o grego moderno, é uma opção de estudos muito boa. Por quê? Primeira coisa, o grego tem 2 nobres de literatura moderna. Pois é, imagino. Primeira coisa. Tem pessoas poetas e escritores de grandes poder no mundo inteiro como escritores. Estou falando Kazantzakis, Kavafis e muitos outros. Aí fica ótimo entrar nessa cultura mais atual. Sim. O grego, vou falar mais uma vez, não parou no clássico, pelo amor de Deus. Não, sim, a língua ela é viva, né? Ela claro foi. Que não. Eu sei que existe ainda até um preconceito de alguns professores, né? Tem que muito, estuda. Isto como se fosse. Eu tava. Uma língua corrompida, o grego moderno. Eu estava conversando com a minha amiga, naquela época da USP, professora de italiano. Bom, tudo bem, tem o latim, mas também tem a coisa mais moderna, o italiano, pelo amor de Deus. Sim. Não precisamos separar, porque tudo tem uma continuação. É verdade. Eu mesma, eu vim estudar grego moderno. E por quê? Porque, para mim, não tem sentido estudar a Grécia Antiga sem essa Grécia aqui, onde nós estamos hoje. Precisa, né? E é muito bonita a língua grega na cultura moderna para poder entrar também mais profundamente na cultura antiga. Ah, você não disse da bolsa. Esses cursos ainda existem aqui, não existem? Acho que existem, mas não daquele jeito de antigamente. Tinha mais oportunidades. E mais a bolsa, porque os cursos em Tessalonique... Época, você não esqueça que naquela época era a época das Olimpíadas. Como que é morar? O Dimitri, gente, ele é de Kalamata, fica no Peloponeso, ele é na região da Messênia. E do lado da região espartana. Ele está do lado da Lacônia, né, na região dos espartanos, e é uma região muito bonita. Mas o Dimitri escolheu morar aqui em Atenas, capital, e que tem essa convivência do antigo, do moderno. Eu sou mais urbano, eu gosto mais coisas que não existem no interior, fora dos centros, dos grandes centros. Eu gosto de teatro, eu gosto de coisas que não tem. Mas eu sempre visito a Kalamata, eu quase cada 2 meses. Cada 2 meses. Pelo menos 4 dias. Que é uma região muito bonita, muito histórica também. Dos pais que eu gosto, lá eu fiquei bem tranquilo, bem perto do mar. Bom, bonito. Bonito, lá é muito bonito. E tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre viver numa cidade antiga, numa cidade como Rina? Como é conviver com isso? Eu acho que Atenas continua
ter uma energia que os estrangeiros que conhecem certas coisas sobre a história da cidade e da Grécia inteira podem sentir essa energia. É verdade. Todos falam que, ai, Dimitri, quando eu vou na Acrópolis, não sei o que, lá em Súnio, em Delfos, em Olímpia, eu me sinto uma coisa... Bom, isto é verdade. É sim. Tem uma energia que você pode sentir. Eu tenho certeza absoluta. Sim, e também tem uma coisa, tem isso que você falou, com certeza, mas essas ruínas aqui, essas construções aqui de Atenas, você falou do Súnio, né? Cabo Súnio é onde tem o santuário do Poseidon, o templo que tem hoje é da época do Péricles também, que construiu a Acrópole, mas deu tanto certo esse projeto. Isso aqui, a Acrópole, ele é um monumento de propaganda política dos atenienses, lá no século V a.C. E deu tanto certo o que eles fizeram, que até hoje nós, olhando daqui, quando você, um simples turista ou um entendido, um estudioso, você olha, você é atingido pelo símbolo e pelo o significado dessa construção, né? Porque as construções, as coisas, elas têm um poder assim, a gente cria elas, mas elas também exercem um significado grande em nós, e até hoje isso exerce, claro, né? Então eu acho que, mas viver aqui deve ser assim, né? Todo dia olhando para a Acrópole. Nos últimos anos, muitos europeus vêm aqui para trabalhar através da internet. Nômade digital. Nômade. Como fala em português, isso mesmo. Sim. Aí eu conheço muitas pessoas que trabalham, aí falei para eles, perguntei para eles, vocês gostam aqui? Nós adoramos aqui. Bom. Dimitri, olha, gente, eu estou muito feliz com essa entrevista. Nós escolhemos lugares especiais para fazer essa entrevista e mostrar a história do Dimitri para vocês. E eu estou muito feliz de ter registrado essa conversa, um pouquinho da história desse professor tão especial. Dimitri, amor, muito obrigada por tudo isso e por estar aqui nesse lugar tão especial, viu? Tá bom. Gente, então aproveitem a assistir. Se quiserem conhecer o Dimitri, entrem em contato com ele. E foi um prazer poder estar aqui em Atenas, nesse lugar mágico, especial, tão histórico, para contar a história desse professor também que fez história no Brasil. Até mais. Beijo grande. Tchau, tchau.